Você já deve ter pensado assim, ó, ou dito para alguém: essa semana eu vou ficar sem comer doces. Resultado, no terceiro dia você ficou maluca ou maluco. Eu sei por que isso acontece. Nesse vídeo a gente vai ensinar para você 7 formas de acabar de uma vez por todas com a sua compulsão por doce. E a 7ª forma vai te deixar de cabelo em pé. Então vem comigo que eu te conto. Bora lá. Então, antes de mais nada, a primeira forma é um conhecimento que você tem que adquirir, que é o seguinte: tudo aquilo que é doce é açúcar no meu corpo, certo? Mas existem substâncias que não são doces e se tornam açúcar no seu sangue. Elvis, como assim? Vou te dar um exemplo. Massas, pães, tudo que é relacionado a trigo, grande parte dos alimentos industrializados dentro do seu organismo, eles se tornam moléculas de açúcar. É por isso que a fulana lá, ou fulano, começou a comer bolachinha integral, bolachinha light, pão integral e não emagreceu patatica nenhuma. Por quê? Porque ele começa a consumir muito carboidrato e aquilo dentro do organismo se torna açúcar também. E isso prejudica a sua compulsão. E isso nos leva para a forma número 2 de fazer você acabar de uma vez por todas com a compulsão por doce, que é o seguinte: restrinja ou elimine da sua alimentação os produtos industrializados, tudo aquilo que é processado. Elvis, por quê? Primeiro que eles contêm uma infinidade de substâncias, de corante, edulcorante, um monte de coisa que não se perda na gôndola do supermercado, certo? O segundo ponto é que esses alimentos, como a gente disse na primeira dica, eles se tornam açúcar no seu organismo. O que acontece? Quando você come ali uma bolacha, um bolo no café da manhã às 7h30 da manhã, 9h30 da manhã você tem fome de novo, você tem um pico de insulina. Isso vai te fazer querer comer qualquer tipo de coisa e principalmente aquilo que é palativelmente prazeroso, que é o caso dos doces. Então, se você quer acabar com a sua compulsão por doce, você vai ter que restringir o consumo de alimentos processados. Praticamente todo tipo de alimento industrializado, tudo aquilo que é desembalado. Beleza? Vamos para a número 3. Ela é simples e muito interessante, que é o seguinte: não faça dieta. Ué, Elvis, mas como assim? Fazer dieta não é o que ajuda a gente a perder peso? Fazer dieta não é o que faz a gente parar de comer doce, blá blá blá? Não, a questão aqui é a seguinte: quando você faz uma dieta de corte calórico, ou seja, uma dieta em que você comia um prato desse tamanho, agora você passa a comer um prato desse tamanho, o seu corpo ele tem aquela necessidade energética ainda, acredite se quiser. Então, quando você corta ou fecha a boca, como o pessoal diz por aí, e come menos simplesmente, seu corpo ainda tem aquela necessidade energética. O que vai fazer você compensar isso, provavelmente, em alimentos rápidos, principalmente os doces de maneira geral. Pode ser biscoito, pode ser bolacha, pode ser chocolate. Então, tudo isso vai te fazer voltar naquele velho loop infinito do açúcar. Então, vai te fazer ter mais vontade de comer doces, porque o seu corpo vai requerer energia rápida. Estava acostumado a comer um prato de 700 gramas, agora você corta para um de 350. Calma, você não deve fazer isso. Vai seguindo os nossos passos aqui, que no final você vai entender que é muito mais fácil do que você imagina. Agora vamos para a dica número 4. Diminua os sabores doces que você ingere diariamente. O que acontece? Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu parei de tomar refrigerante. Então eu cortei de vez. Eu falei assim: eu não vou beber mais, e não tomei. Só que no terceiro dia eu tava louco, dando mortal para trás, eu tava sem saber o que fazer. Então eu comecei a comer muito chocolate. Então eu quis cortar o refrigerante, mas eu supri meu corpo, a minha necessidade do corpo, com outros tipos de açúcar. Então isso não é interessante. O que eu descobri depois de eu passar por esse processo todo? Que você tem que reduzir gradativamente. E uma das formas é ir deixando de sentir o sabor. Toma café com açúcar, começa a tomar um café com menos açúcar, até que você vai parar de vez. Toma 5 Coca-Cola por dia, começa a tomar 3 hoje, toma só 2 amanhã, depois da manhã toma 1, no outro dia não toma. Vai regrando, vai se entendendo e vai fazendo o seu corpo, e vai controlando o seu corpo gradativamente. Assim, o açúcar não vai controlar você nem as suas ações. Ponto número 5, que é importante você entender: a gula por doce, ela é diferente da fome que você sente. Não, Elvis, mas como assim? Relaxa que eu te explico. Você acabou de almoçar, comeu uma pratada desse tamanho aqui. Depois que você almoçou, você ainda tem vontade de comer doce. Agora, você concorda comigo que o seu corpo está nutricionalmente completo? Você não precisa mais comer, mas você sente a necessidade por comer doce. Então, essa gula por doce, ela é diferente de fome. O que é essa gula? Muitas vezes ela é hábito.
muitas vezes ela é simplesmente uma necessidade hormonal do nosso corpo. Elvis, como assim? É o seguinte, quando você come um chocolatezinho, alguma coisa, você libera alguns hormônios, algumas coisas no seu corpo que te dão prazer. A dopamina é uma delas. O que acontece? Você vai almoçar e já está pensando ali naquele prazer do doce. O que vai te gerar no doce, quando você comer aquele docinho depois do almoço. Olha o porém disso. Logo após você terminar de almoçar, você vai começar a sentir umas sensações, seu corpo começa a liberar a dopamina. Então aquilo se torna um hábito, você fica habituado. É literalmente igual um cara que é viciado em heroína, uma pessoa que é viciada em crack, acredite se quiser. É a mesma posição no nosso cérebro, é o mesmo nível de compreensão que seu cérebro tem. Olha, ele terminou de comer, então ele vai comer um chocolatinho, a gente vai ter aquela sensação prazerosa, aquele prazer, aquela liberação de dopamina. Então a gula é diferente da fome simplesmente. Ela pode ser muitas vezes um hábito adquirido. A gente está habituado a comer certas coisas. Então entenda isso uma vez por todas e começa a reprogramar esses hábitos. De que forma? Vai lembrando dos passos de 1 até 6 que a gente falou até agora. O principal para reprogramar os seus hábitos é o quê? Ir reduzindo gradativamente a sensação de sabor doce na sua vida, no seu dia a dia. Ou seja, vai cortando um pouquinho, era 2 colheres de açúcar no café, agora vai ser só uma, depois vai ser só meia, até que você vai conseguindo eliminar esse tipo de ingestão de açúcar, tá bom? Agora a 7ª dica, que na minha opinião é a mais importante de todas. Vem comigo. De tudo isso que eu te falei aqui agora, o que vai unicamente fazer total diferença na sua vida, você já começou a fazer agora, que é assistir a esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, é sinal que você está de fato querendo sim transformar a sua vida. Então, quando você decide transformar a sua vida, transformar os seus hábitos, isso começa a te empoderar. O simples fato de você optar por fazer algumas coisas diferentes no seu dia a dia, vai começar a te dar mais sensações de prazer. Você vai se sentir mais recompensada ou recompensado ao longo do dia. O que acontece? Quando você está feliz consigo mesmo, você está se admirando, você começa a liberar certos hormônios da felicidade, que é o caso da serotonina. Quando você tem um alto nível de hormônio de serotonina, você não tem que compensar suas mágoas em chocolates ou em doces. Então você pode literalmente controlar o seu corpo através dos seus sentimentos. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que você vai ter que tomar uma cápsula, uma pílula. Não. A grande questão está em mudar isso aqui em você. Então se você está vendo esse vídeo, parabéns, você já começou o seu processo. Agora se você ficar com a gente nessa jornada, você vai entender que o buraco é um pouco mais embaixo, que dá para você acessar níveis ainda mais profundos do seu cérebro e que você consegue reprogramar a sua vida inteira, não só na perda de peso. A gente sempre diz aqui que emagrecer é um detalhe, tá? Perder peso vai transformar a sua vida em várias outras áreas, você pode ter certeza disso. Agora eu vou te dar três coisas para se fazer na hora que você sentir vontade de comer doce. Porque você vai começar esse processo quando? É agora. Quando você sentir vontade, aquela vontade louca de comer um doce, você vai começar a seguir esses passos aqui. O primeiro deles é: beba água. Você já deve ter visto alguma das nossas outras aulas. Se você não viu, acesse o nosso canal no YouTube, veja outros materiais que nós temos, que quando você está com fome, acha que está com fome, muitas vezes pode ser sede. E é o mesmo caso do açúcar. O cérebro ele não consegue discernir muito bem a sensação de sede e a sensação de fome. Então está naquela gula louca, vontade de comer açúcar, toma um copo d'água. Pode ser que você consiga sanar essa vontade, tá bom? Que você está de açúcar naquele momento. A dica número 2, a segunda coisa que você vai fazer na hora que te der a vontade de comer esse açúcar, de comer esse doce, é o que? Tomar algum chá. Os chás são diuréticos, eles são excelentes reforçadores no processo de perda de peso. Agora, o chá com açúcar, esse chá industrializado, esse pseudo chá de bis está rolando aí? Não. Tem que ser um chá preferencialmente sem açúcar, e se você quiser adoçá-lo de alguma maneira, eu indico o eritritol, que de todos é o menos pior, digamos assim, em quantidade menor. Também você vai se reeducando para isso. Você sabe que a gente tem inúmeros chás para você nos nossos guias e nos nossos programas, tá bom? O terceiro fator, na hora que você sentiu vontade, uma gula louca de comer doce, o que eu como, Elvis? Você vai fazer o seguinte, você vai comer algo nutritivo, porque quando você come algo nutritivo, nutricionalmente denso, o seu corpo ele não sente mais essa necessidade louca, esse prazer incontrolável de comer o açúcar, de comer o doce. Então, que tipo de alimento, Elvis? Principalmente as proteínas
naturais, tá? Então vou te dar um exemplo básico. Oleaginosas, que são todo tipo de castanhas, de nozes, castanha do Pará, castanha de caju, castanha de baru, tudo isso aí são oleaginosas, elas vão te saciar muito bem e vão te dar muita energia, inclusive cerebral. Você pode estar comendo um coco seco mesmo de fato. Aquilo ali, gente, o coco, ele é um dos melhores alimentos do mundo. E todos esses alimentos que a gente citou aqui, que são alimentos rápidos, você pode comer como se fosse um lanche. Então acaba que substitui literalmente um docinho daquilo que você está comendo, tá bom? Então, se você gostou dessas dicas, se inscreve agora aqui no nosso canal, compartilha com quem você ama, não deixa de comentar pra gente e não deixa, pelo amor de Deus, de ver o nosso próximo vídeo, que eu estou ensinando para vocês onde a gente vai chegar nesse processo todo. Como é que você vai fazer para perder peso de verdade, de uma maneira simples e eficaz. Chega de ficar vendo vídeo na internet com blá blá blá, com mimimi, para na hora de você mudar de uma vez por todas a sua vida. Então, começa agora a praticar essas 7 atos que eu te falei e essas 3 dicas para você, na hora que tiver aquela vontade louca de segurar o doce, e vem fazer parte comigo do grupo de pessoas que tem perdido até 12 quilos em 37 dias, tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo.